Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de isomeria, né? A parte de isomeria espacial, né? E nós vimos na aula passada que existem dois tipos básicos de isomeria: isomeria plana, que a gente já viu, e isomeria espacial, que se subdivide em geométrica e óptica. Hoje nós vamos ver a geométrica, ok? Como eu falei para vocês na aula anterior, na isomeria espacial, não vai bastar apenas você olhar a fórmula estrutural plana, você tem que olhar a fórmula estrutural espacial, porque senão você pode incorrer em alguns erros. Por exemplo, se você colocar no plano essas duas moléculas de dicloretano, você pode examiná-las e você vai ver o seguinte, seria a primeira pergunta da aula de hoje: elas são iguais, essas duas moléculas? Resposta: sim. Por que elas são iguais? Primeiro, porque elas têm o mesmo nome, você pode dizer, né? Mas segundo, que essa ligação aqui, que une os dois carbonos aqui, ela é uma ligação que permite que os dois cloros de cada lado girem no espaço. Então, num dado momento, você tem os dois cloros para cima, num momento seguinte, você tem um cloro para cima e um para baixo, certo? Então, como há liberdade rotacional, você pode, numa fotografia inicial, vamos chamar assim, você ter os dois cloros para cima, ou, como você está girando no espaço a molécula, pode, num dado momento, estar um cloro para cima e um cloro para baixo. Então, uma única ligação entre dois carbonos permite a liberdade rotacional. Tá? Então, as moléculas são iguais. Agora, olha a diferença nesse caso. Quando você tem uma dupla ligação entre dois carbonos, ela impede que um carbono gire em relação ao outro. Então, nessa primeira molécula que eu estou colocando aqui, você só teria uma possibilidade, que ela girasse simultaneamente os dois carbonos. Então, você só vai encontrar ou os dois carbonos para cima ou os dois para baixo. E quando você tem um carbono para cima e um para baixo, no espaço, né, você tem uma molécula diferente. Porque, como eu disse, a dupla ligação impede que um cloro desse primeiro carbono gire como num eixo, como um eixo imaginário, em relação ao outro cloro, entendeu? Então, esse é o primeiro caso de isomeria geométrica, quando você tem uma dupla ligação unindo dois carbonos e em cada carbono você tem ligantes diferentes. Então, nesse caso, você sempre, é quase que uma condição matemática, ó, se você tem uma dupla ligação entre dois carbonos e A diferente de B e X diferente de Y, você vai ter no espaço duas possibilidades de molécula. Uma que será chamada de cis e a outra que será chamada de trans. Tá? Observe aqui, ó, esse exemplo que eu estou dando aqui do 2-buteno. Né? Você está vendo que num primeiro momento, na primeira molécula, né, você tem os dois carbonos aqui, ó, do lado esquerdo e os dois hidrogênios para baixo. Essa molécula é diferente da molécula da direita. E ainda então ela é chamada de cis. Por que essa molécula é chamada de cis? Eu corto imaginariamente a molécula pela dupla ligação e os ligantes iguais ficam do mesmo lado. Pelo menos um semiplano, que é onde tem esses dois carbonos, é igual. Ok? Então eu digo que essa molécula é cis e a outra é trans. Em relação à extensão da molécula, a extensão da molécula cis será menor sempre que a molécula trans. Tá? E, portanto, o isômero mais estável, a gente vai ver até uma questão no final, é o trans. Isso era uma questão que caía às vezes no vestibular de Pernambuco. Então, voltando, vamos organizar as ideias. Quando uma molécula tiver uma dupla ligação entre dois carbonos e ligantes diferentes em cada carbono, no espaço, não no plano, você terá duas possibilidades de molécula. Uma que é chamada de cis e a outra que é chamada de trans. Muito bem. Então, compostos cíclicos também podem ter isomerias trans.
Observe como você tem propriedades totalmente diferentes quando você está tratando de moléculas cis e trans. Ó, ele está dando um exemplo aqui do cis 1,2 dimetilciclopentano. Então, quando você pega, deixa eu colocar aqui uma corzinha, o ciclopentano, né? Aqui, ó, ciclopentano, ciclopentano. E você coloca 2 carbonos em um semiplano, essa seria a molécula cis, né? Hidrogênio para baixo, aqui, ó. E você pega, por exemplo, a molécula trans, veja como as propriedades mudam totalmente. No caso do cis, que é o primeiro exemplo que eu estou dando aqui, ó, essa aqui. Essa cis tem ponto de fusão menos 62, ponto de ebulição 99, densidade 0,772. Então, a possibilidade de duas moléculas no espaço, uma cis e uma trans, altera significativamente as propriedades dos compostos, né? E você terá duas moléculas diferentes, ok? Agora você pode dizer, os termos cis e trans são sempre aplicados em qualquer situação? Não, olha, eu estou colocando aqui uma situação complicadinha, vocês estão vendo? Olha a primeira molécula, porque a gente diz assim, né? Se você cortar a molécula em 2 semiplanos, né? Em 2 semiplanos, olha aqui, deixa eu puxar aqui uma setinha. Ó, para saber quem é o cis e o trans, você corta em 2 semiplanos pela dupla. No primeiro caso que eu estou mostrando aqui, não sei se estão reparando, a rigor não daria para usar o cis-trans. Você usaria uma outra escala que é chamada de escala EZ. E qual é o E? O E é quando, se você pegar as massas molares do bromo e do hidrogênio, o bromo é mais pesado que o hidrogênio. Né? E do fluido, o cloro é mais pesado. Né? Então, você vai olhar pela massa molar. Quando os mais pesados ficarem num semiplano e os mais leves no outro, você vai ter o Z. E quando for o contrário, ó, quem é mais pesado? CH3 ou hidrogênio? Né? CH3. Propil ou etil? Propil. Então você ficou com um mais pesado e um mais leve e um mais pesado. Aí você tem o isômero E. Né? Então a escala EZ é usada quando você não consegue usar o cis-trans, porque a definição do cis é quando num semiplano ficarem, pelo menos num semiplano, dois ligantes. Ok? O que cai muito de isomeria geométrica no vestibular? Química da visão. Falou em visão, lembra sempre de isomeria geométrica. Vamos pegar bem rapidamente e bem simplificadamente, pedindo uma licença aí aos biólogos, a química da visão, né? Então você tem a retina, camada posterior do olho, você tem células fotorreceptoras, e aí elas têm essa substância cis-11 retinal. Né? E aí a luz faz com que um isômero se transforme no outro, que é o transretinal. Olha aqui o processo. Você tem aqui no carbono 11 e 12, ó, tá vendo? Ó? Você tem o composto cis, porque os dois hidrogênios ficam de um lado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se você pegar o semiplano aqui, ó, e cortar, ó, você não vai ter um hidrogênio aqui e um outro hidrogênio aqui. Então, os idênticos estão do mesmo lado. Então, vocês têm o isômero cis. E aí, através da luz, ele se transforma no trans. Esse simples processozinho aí de transformação do isômero cis no trans gera um impulso elétrico que vai para o nervo óptico e é o que a gente chama de visão. Né? Então, falou em a grande aplicação da isomeria geométrica é a química da visão. Ok? Olha aí. As formigas também, elas já viu, uma formiga fica atrás da outra, né? Sempre. Às vezes tem uma comida assim, aparece uma formiga, daqui a pouco tem um monte. Por quê?
Porque elas liberam um feromônio, tá? E esse feromônio que ela libera, a outra formiga é capaz de reconhecer. É um exemplo também de isomeria geométrica. A abelha também, né? E a cadela quando está no cio, né? Ela libera um feromônio que atrai o cão. A química dos feromônios também é exemplo de isomeria geométrica. Então, duas grandes aplicações de isomeria geométrica. Química da visão e feromônios. Aqui mais um exemplinho que eu estou dando da mosca, né? Olha aqui a substância que ela libera, o feromônio. Ó. Por que no caso aqui, é cis ou é trans? Ó. Repare, ó, cortando aqui a molécula pela dupla, repare que esse é igual a esse. Então, esse é o isômero cis. Ok? Resumindo, então, gente. Quando você tem moléculas que têm uma dupla ligação ou um ciclo, os carbonos dessa dupla, se tiverem ligantes diferentes, ó, esse é diferente do hidrogênio e esse é diferente do outro hidrogênio. Então, você terá duas possibilidades de molécula. A molécula cis, que é essa que está aqui, e a molécula trans, se eu trocar um dos dois lados aqui. Ok? Então, quando você tem no plano... Olha um exemplo que caiu uma vez na FUVEST. O ácido fumárico por aquecimento não desidrata. Entretanto, o ácido maleico desidrata. Justifica o aqui que passou. Ocorre desidratação. Sai uma hidroxila com hidrogênio e ele se transforma no anidrido. E o ácido fumárico não. Então, a resposta seria: o ácido maleico desidrata porque no espaço as duas carboxilas estão próximas. E o ácido fumárico não. Há um impedimento espacial. Ok? Tranquilidade? Beleza? Grande abraço e até a próxima.